Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempos de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em Época de Coronavírus, vamos falar sobre a judicialização da saúde pública. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, que é doutor honoris causa na Saúde da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Olá, Marjulie, olá a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui nesse programa, tratando um tema que eu gosto muito e é um tema bastante aflitivo, porque ele envolve a área da saúde como um todo, né, profissionais da saúde, da farmácia, bioquímicos, enfim, envolve a administração pública, envolve empresas privadas e envolve essencialmente o paciente, que é objeto de toda essa preocupação relacionada com a saúde. Bom, em 1988, a Constituição Federal garantiu em seu artigo 6º a saúde como um direito social a todos os cidadãos. 2 anos depois, surgiu a Lei do SUS, que em seu artigo 2º reforça a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O artigo 3º da Lei do SUS é ainda mais abrangente. Ele afirma que, para a garantia da saúde à população, são determinantes também alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais e as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, Dr. Gebran, minha primeira pergunta é, se tudo isso é saúde, a falta de qualquer uma dessas condições pode ser questionada na justiça? Bom, eu acho, Marjolie, que essa não é exatamente essa lógica que deve ser desenvolvida, né? Nós temos um sistema constitucional, um sistema legal, que a Constituição está no ápice da hierarquia das normas, e o que a Constituição faz? A Constituição estabelece um quadro, ela estabelece regras que devem ser aplicadas com o Estado, pelo país, ao longo de todo o tempo. Ou seja, a Constituição não é um retrato, a Constituição é um filme que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. A nossa Constituição é de 1988, ela tem diversas promessas, que não são promessas vazias, são objetivos os quais o Estado deve perseguir. E a saúde é uma dessas promessas, um desses objetivos. Está no artigo 6º, como você fez referência, ao lado da educação, da alimentação, do trabalho, do transporte, da moradia, da segurança, enfim, de diversos outros direitos. E nenhum desses direitos é absoluto. Todos esses são desejos constitucionais que remetem ao administrador para que ele busque, no máximo possível, cumprir de acordo com o quê? De acordo com a realidade fática, de acordo com a capacidade orçamentária, de acordo com as forças políticas que vão uma hora pender mais para a educação, outra hora mais para a saúde, outra hora mais para a segurança, outra hora mais para a previdência, enfim. São todas essas forças que estão disputando orçamento, estão disputando interesse e fazem com que o Estado busque, na medida do possível, atender cada uma ou todas essas áreas ao mesmo tempo. Veja que isso é importante e essa compreensão é fundamental, porque esses mesmos direitos estão em constituições de outros países. Mas não se pode exigir de um país mais pobre a mesma coisa que é atingida em um país que tenha um maior PIB, uma maior capacidade de distribuição de renda, um país mais rico. Então, cada um dos países, e o Brasil destacadamente, deve fazer ao máximo buscar atendimento a todos esses direitos fundamentais, sociais, que estão elencados no artigo 6º. E a Constituição faz um pouquinho mais do que isso. A Constituição, no artigo 196, ela traz o que é o direito à saúde, e ela garante o direito à saúde como um direito de todos e um dever do Estado, mas garantido mediante as políticas públicas. Ou seja, essas políticas públicas e sociais, econômicas, que estão no artigo 196, que vão dizer o conteúdo do direito à saúde e exatamente aquilo que o sistema de saúde pode e deve entregar para cada um dos brasileiros. E lembre que nós somos 220 milhões de brasileiros aproximadamente,
que necessitam de diferentes providências na área da saúde. Todos nós temos algum interesse na área da saúde, desde interesses muito básicos, como prevenção, como controle da qualidade de alimentos, como aprovação de medicamentos na Anvisa, que dizem respeito a cada um de nós, até outros que precisam mais diretamente do SUS, como medicamentos, cirurgias, exames, enfim. Todos esses direitos dizem respeito a todos nós. E é dentro dessa lógica que nós temos que tratar. No direito internacional, começou na Corte Constitucional Alemã, nós falamos em reserva do possível, ou seja, aquilo que o Estado pode, de acordo com a realidade fática, entregar para cada uma das pessoas. É dentro dessa lógica que deve ser compreendido o direito da saúde, e não numa lógica de que cada um de nós temos direito a exigir do Estado tudo aquilo que nós pretendemos ou desejamos. Bom, uma das ações mais comuns, né, é a de solicitação de medicamentos prescritos por médicos com um custo elevado. Muitos deles ainda não regulamentados pela Anvisa ou com equivalentes no mercado a preços mais baixos, né? Como resolver esse impasse? A gente teve nos últimos tempos diversas notícias falando a respeito de medicamentos que custam milhões, repassados pelo governo para crianças, por exemplo, né, com situações bastante graves, que tem um apelo bastante grande, mas que às vezes ou o medicamento não era exatamente o mais adequado para o tratamento da doença em específico, ou esse valor era praticamente impagável, e isso acabava indo para o judiciário. Como é que se resolve isso, doutor? Primeiro, eu gostaria de fazer dois recortes antes de começar a responder a pergunta para você. O primeiro recorte, eu queria dizer que o Sistema Único de Saúde eu reputo como uma das maiores, se não a maior conquista da Constituição brasileira ao lado da democracia. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum sistema organizado de saúde até 1988. E depois de uma luta muito grande dos médicos sanitaristas, o Brasil passou a ter algo que nós chamamos de sistema. Por que é um sistema? Porque há uma ação coordenada entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. E essa ação coordenada acaba estabelecendo competências para o município, para o Estado, para a União, para o Distrito Federal, e acaba estabelecendo também deveres para cada um desses entes. De modo que a União não faz o que é do município, o município não faz o que é do Estado, e cada um tem uma área própria de atuação. Isso é importante para que a gente possa compreender o funcionamento do SUS, que o SUS se desenvolve mediante ação articulada entre todos esses entes, entre pactos, que são chamados de bipartites, quando são entre municípios e os estados, ou tripartites, quando a União participa de um pacto que envolve a União, todos os estados e os municípios, logicamente, cada um por seus representantes. Então, esse funcionamento do sistema é essencial para a gente poder compreender o desenho do SUS e como que o SUS vai entregar coisas às pessoas. E isso também é importante, essa compreensão, porque antes de 1988 nós não tínhamos isso. Nós tínhamos um sistema completamente desarticulado, desorganizado, que não atendia todos os brasileiros. Hoje o nosso sistema, como eu fiz referência, é o maior do mundo, é o único sistema de saúde que pretende atender cerca de 210, 220 milhões de pessoas, aproximadamente. Essa é a soma, esse número de pessoas, é a soma de todos os sistemas de saúde público dos países da Europa, ou dos principais países da Europa, que têm um sistema de saúde, como o Reino Unido, a França, a Espanha, Portugal, enfim. A somatória da população deles representa o Brasil. Isso é importante para a gente ver o tamanho do desafio que é a pretensão constitucional de entregar direito à saúde para todos os brasileiros, segundo a universalidade. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a judicialização da saúde, porque você fez referência aos médicos que prescrevem e as pessoas vão ao Poder Judiciário pedir algo que, às vezes, está na política pública de saúde e não está sendo entregue, e, às vezes, coisas que não está na política pública de saúde.
Por isso, gostaria de dizer que isso começou, esse fenômeno da judicialização, com grupos de pessoas que eram pessoas portadoras de HIV e AIDS, começaram com as primeiras ações buscando providências para que o sistema de saúde entregasse para eles os famosos coquetéis que hoje fazem parte de uma bem-sucedida política pública de saúde do Brasil. Isso revela, primeiro, um aspecto positivo da judicialização, que é o aspecto que ela fez o Estado brasileiro se movimentar e estabelecer uma política pública de saúde, no caso, para HIV/AIDS, mas na sequência nós temos diversas outras políticas públicas de saúde criadas a partir da judicialização. Mas ao lado desse aspecto positivo, nós também temos aspectos negativos, que é a desorganização que a judicialização da saúde acaba gerando para o Poder Judiciário. E esse fenômeno da judicialização acabou sendo um fenômeno crescente. Os números vêm em escalas exponenciais, se multiplicando nos últimos anos, da quantidade de ações existentes versando sobre direito à saúde no Brasil. Isso acaba impactando de tal forma o sistema de saúde que, há uns 3 anos atrás, aproximadamente, o ex-ministro da Saúde chegou a afirmar que a judicialização impactava o orçamento da saúde em aproximadamente 7 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos tratando de cifras bilionárias, onde juízes, e somos todos nós os magistrados, a partir de pedidos das partes, acabam determinando que o sistema de saúde, ou o município, estado, ou União, ou todos eles juntos, entreguem para pessoas bens da vida que nem sempre estão incorporados na política pública de saúde. E isso é extremamente complicado. Imagine-se num gestor que é demandado por um remédio, vamos tratar dos 2 mais caros que nós temos hoje no mercado, os 2 são para a mesma doença, que é uma distrofia muscular, enfim, que impacta a criança, chamada AME, e isso, cada um desses medicamentos custa, um deles custa mais de R$1 milhão e o outro custa 12 milhões de reais. Tem município que não tem isso de orçamento. Imagine o gestor que recebe uma ordem judicial que determina que ele forneça para uma criança o recurso de 12 milhões de reais de uma vez por todas. Ou seja, esse impacto vai gerar o quê? Se aquele gestor cumprir aquela ordem, ele vai ter que deixar de realizar todas as outras políticas públicas de saúde que estiverem previstas no seu programa orçamentário e no seu programa de execução das atividades de saúde. Esses são os dramas que nós vivemos. Isso é o que a política pública de saúde, o que a judicialização da saúde acaba trazendo. De um lado, tentar atender a necessidade das pessoas e, de outro lado, tentar verificar as possibilidades orçamentárias. Por isso que eu gosto muito de uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele diz: o Poder Judiciário muitas vezes pode, mas nem sempre deve atuar e intervir nas políticas públicas de saúde. E nesse papel, nós devemos atuar com alguma autolimitação, com alguma autocontenção, para verificar aquilo que efetivamente é um direito previsto em política pública de saúde e aquilo que é uma política pública de saúde que se busca implementar por intermédio do Poder Judiciário. E essas coisas são absolutamente diferentes e essa compreensão é essencial. Por quê? Porque é essencial saber como é que nós vamos distribuir os bens da vida mediante recursos absolutamente escassos. Então, retomando a tua pergunta, até depois de uma introdução talvez bastante longa da minha parte, eu gosto de fazer uma diferenciação muito grande sobre a judicialização da saúde. Quando se pede algo que está na política pública de saúde, me parece que há um direito subjetivo, um direito real de cada uma das pessoas e uma omissão ou uma falha estatal na prestação daquilo que está numa política pública de saúde. E isso é uma das coisas que mais me incomoda. É uma das coisas que mais me impacta quando nós temos algo que o Estado, através da sua política, se compromete a entregar, né, seja uma consulta com um médico especialista, seja um procedimento, ou seja, um exame, e não está sendo entregue. E isso a judicialização pode fazer, e fazer muito bem, e tentar fazer com que haja uma organização do sistema. De outro lado, nós temos algo que é postulado que não está na política pública de saúde. E aí, essa judicialização, ao meu juízo, deveria ser uma judicialização por intermédio de ação coletiva, pelos entes
pelos devidos legitimados, e essa judicialização deveria, o quanto possível, muito mais fomentar a realização, a constituição de políticas públicas de saúde, ouvindo o gestor, fazendo pactos, verificando as possibilidades, analisando se é possível entregar aquele bem da vida para 100% das pessoas que estiverem naquelas condições e não exclusivamente para A ou para B, por mais triste que seja essa tomada de decisão. Não se trata de negar a jurisdição, mas se trata de dizer, nós não temos competência para a tomada dessa decisão, porque essa é uma decisão político-administrativa e não uma decisão jurídica. É dentro desse universo que o Poder Judiciário vem se debatendo. E os tribunais superiores evoluíram muito na jurisprudência sobre isso, o STF também já vem debatendo questões como medicamentos para doenças raras, medicamentos não registrados na Anvisa, o STJ também já vem analisando esse tema e trazendo um dos pontos que, para mim, é o essencial para qualquer discussão de política pública de saúde, que é a existência de elevado grau de evidência científica. Nós ainda precisamos evoluir mais e acredito que isso vai acontecer, embora nós, brasileiros, né, não somos muito dotados de cuidados com números e com finanças, né? Mas nós ainda vamos chegar ao ponto que igual existe no sistema do Reino Unido, que tem índices que eles chamam de CALI, que é a vantagem que aquele tratamento ou que aquele medicamento traria por ano de vida do paciente. E eles trazem esse índice e dizem, olha, se tantos reais, ou no caso deles, tantas libras esterlinas são necessárias para atendimento daquela situação, até certo limite o nosso sistema comporta, depois desse limite nós não pagamos mais. Por quê? Porque despesa muito acima das possibilidades do Reino Unido. Nós, no Brasil, precisaremos, em determinado momento, introduzir algo semelhante, e isso vai ter que ser introduzido pelo legislador. É um desafio, existem projetos de leis nesse sentido, mas nós ainda não evoluímos, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista jurisprudencial, para tratar da questão da farmacoeconomia, ou mesmo da economia para outras questões na área do direito à saúde. Um dos casos que a gente viu bastante nesse período de pandemia é o da hidroxicloroquina e da ivermectina para o tratamento de Covid-19, né? Como resolver essa situação, já que esses são medicamentos ainda em estudo no mundo todo para o tratamento precoce de Covid-19, mas que são regulamentados pela Anvisa para outras doenças, e inclusive houve algumas distribuições por parte do governo federal para estados, com algumas entidades médicas questionando o uso dessas doenças pelo SUS. Como resolver esse impasse, doutor? Bom, eu gosto de referir, Majulia, que em tratando-se de Covid, a única certeza que nós temos é que nós estamos absolutamente cercados de incertezas. Essa é a única coisa certa. E tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina também consubstanciam em incertezas, né? Incertezas do ponto de vista técnico-científico, aonde no mundo inteiro diversos especialistas, diversos cientistas, o que fizeram para tentar tratar da Covid? Tentaram utilizar medicamentos já existentes para verificar o efeito que ele produzia nos cuidados das pessoas que tinham sido infectadas da Covid. Isso aconteceu não só com esses medicamentos, aconteceu com centenas de medicamentos. A partir de experiências, a partir de possibilidades, de probabilidades médicas, científicas, começaram a se fazer utilização de diferentes medicamentos. Por que foi feito assim? Por uma razão muito clara e muito simples. Esse era o jeito mais fácil, o caminho mais curto para nós termos sucesso, à medida que nós teríamos drogas conhecidas e testadas na população para verificar os efeitos que elas traziam para o tratamento dessa novidade, dessa infeliz novidade que é a Covid-19. Então, você citou duas drogas, mas nós temos ao redor do mundo centenas de outras drogas que acabaram sendo utilizadas, desde vermífugos, que é o caso da ivermectina, mas também tinha o outro chamado, salvo engano, Anita, até a hidroxicloroquina, que é para tratamento de outras finalidades.
Infelizmente, nenhuma dessas drogas se demonstrou absolutamente eficiente para a cura das pessoas. Ou seja, é um truísmo, todo mundo sabe que nós não temos a cura medicamentosa da Covid. O que nós temos é iniciativas de médicos, de cientistas no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente, utilizando coquetéis de medicamentos que, em alguma medida, melhoram a vida das pessoas, dos portadores, dos infectados. Né? Certeza não há nenhuma, nem em relação à hidroxicloroquina, nem em relação à ivermectina. O sistema de saúde brasileiro, até por precisar fazer frente a esses problemas, também tentou utilizar essas drogas coadjuvantes. Até hoje nós não temos nenhum grau de certeza se qualquer uma dessas drogas produz ou não o efeito positivo para tratamento ou para auxiliar o tratamento dessas pessoas. Há uma desconfiança muito grande de que não produza o efeito que as pessoas almejam, mas também há pessoas que dizem, olha, é melhor tomar do que não tomar. Algum resultado positivo tem sido demonstrado muito mais pela prática do que pelas evidências científicas propriamente ditas. Enfim, e o Estado brasileiro acabou fornecendo algumas pessoas, para algumas pessoas, esse tipo de medicamento. Mas o certo é que nós não temos nenhum estudo com elevado grau de evidência científica, seja ele positivo ou negativo. A maioria dos estudos sobre evidência científica tem demonstrado de modo negativo no uso, principalmente, da hidroxicloroquina. Mas o que há mesmo, né, de certo sobre tudo isso, é um grande estardalhaço político, uma disputa política de espaço e de discurso, muito mais do que certezas e verdades sobre qualquer um desse tratamento. O que é muito lamentável, né? Nós temos que lamentar que saímos do campo médico e passamos para o campo político. E seria no campo médico que nós poderíamos auxiliar mais as pessoas. É um outro viés, mas ao mesmo tempo vai nessa mesma toada, né? Quando a gente fala de corrupção e que a corrupção mata, isso acaba não sendo uma metáfora, né? Muitas fraudes no SUS, especialmente a chamada fura-fila, que é quando uma pessoa é colocada no topo da lista de exames, consultas, cirurgias ou mesmo de distribuição de medicamentos, que costumam ter mais tempo de espera, ocorrem justamente nesse período de campanha para as eleições municipais que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Além das operações policiais do Ministério Público para punir esse tipo de corrupção, como coibir esse tipo de fraude, doutor? Vou dividir a pergunta mais uma vez em dois momentos, né? Vou primeiro tratar de uma perspectiva que é penal. E a perspectiva penal, que diz respeito a investigações, né? Nós não temos ainda, salvo engano da minha parte, condenações a esse respeito, mas nós temos investigações no Brasil afora sobre fraudes. Salvo engano, na maioria dos estados brasileiros há investigações sobre fraudes ocorridos agora em decorrência de gastos de recursos da Covid, sejam gastos, sejam fraudes em relação a licitações, sejam a compra com os produtos com preços abusivos, seja ainda o pagamento de produtos que não foram entregues, ou mesmo desvios puros e simples mediante contratação de ONGs ou de pessoas que desviaram valores. Essa prática é absolutamente nefasta, deveria receber uma fortíssima resposta do sistema de justiça para aquelas pessoas que efetivamente cometeram os crimes. Não estou aqui dizendo que as pessoas, todos os investigados são responsáveis e devem ser condenados, mas aqueles que, se tiverem provas que se aproveitaram desse momento de extrema fragilidade do ser humano, das pessoas em geral, do sistema de justiça, do administrador, essas pessoas devem receber sanções, e eu digo sanções elevadíssimas. Nós temos que fazer sanções de acordo com a culpabilidade, e a culpabilidade destas pessoas que aproveitam-se dessa oportunidade é uma culpabilidade extremamente elevada. Eu ousaria dizer que deveríamos fixar próximo do máximo legal da legislação penal brasileira, evidentemente, daquelas pessoas em que haja prova que cometeram ilícitos. Essa é uma forma de coibir este tipo de conduta, de fraude que
pode impactar indiretamente o sistema de saúde, como diversas outras de corrupções, mas esta de modo mais direto envolvendo a Covid, me parece que o grau de censura é ainda mais elevado. Bom, saindo da questão do direito penal, do uso e do abuso de direito e de posição de algumas pessoas, eu gostaria de tratar do direito administrativo, que seria uma perspectiva muito mais positiva e propositiva. E nessa perspectiva positiva e propositiva, eu acho que nós podemos adotar medidas preventivas, seja no que diz respeito ao que você chamou de fura-filas, seja no que diz respeito à melhoria do sistema de saúde como um todo. E isso se dá por intermédio de transparência, por intermédio de estabelecimento de critérios prévios sobre a posição que cada uma das pessoas pode ocupar nas filas, seja para exame, seja para consulta, seja para procedimentos. Também portais de transparência onde seja de acesso público que indique qual é a especialidade que a pessoa vai estar precisando e qual é a posição da fila que ela vai ficar se ela necessitar de determinada providência. No estado de Santa Catarina existe uma lei e eles têm um portal de transparência onde é possível qualquer um do povo, acessar esse portal de transparência e verificar aonde está a fila, qual é o tempo de demora para atendimento nas mais diversas especialidades, nas mais diferentes regiões do estado de Santa Catarina, nas diferentes unidades de saúde. Ou seja, a transparência traz luz, e luz higieniza, luz acaba combatendo várias dessas mazelas que redundam em processos penais, como é o caso do fura-fila ou mesmo das fraudes. O município de Joinville também tem uma legislação específica municipal e um site próprio de transparência que é possível acessar pela internet, onde você verifica exatamente as mesmas coisas que o estado de Santa Catarina. Diga-se de passagem, salvo engano da minha parte, a legislação de Joinville antecede a legislação estadual. Esse é o exemplo que o Brasil inteiro deveria seguir. Filas, transparências, para que cada um possa verificar a posição que se encontra e quanto tempo demandaria para ser atendido. Essas filas também auxiliam os gestores para que eles verifiquem aonde devem investir mais para atender melhor cada uma das pessoas. Enfim, eu acho que essa seria uma medida muito positiva. Só lembrando, para encerrar esse tema, Majulie, que a posição que as pessoas ocupam na fila não é uma posição exclusivamente cronológica, né? Obviamente, tratando de filas em saúde, a qualidade de vida, o risco que a saúde da pessoa está correndo, também pode fazer com que você modifique tua posição na fila, independentemente que ela ter avançado sobre o número de atendimentos. Então, fila em saúde não é uma fila exclusivamente cronológica, é uma fila que também deve considerar o estado de saúde de cada um dos pacientes. Mas, de qualquer forma, essa transparência é fundamental e auxilia, e a existência de critérios também, e auxilia muito a coibir as irregularidades que você falou há pouco. É aquilo que a gente chama de controle social, né? O controle social das políticas públicas para que todas as pessoas possam ter acesso às informações e, a partir disso, fazer aquilo que todos nós, enquanto cidadãos, deveríamos fazer, que é saber como anda o seu município, se preocupar com as condições do seu município, com aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando e tomar as devidas medidas, né? Bom, nesse sentido, inclusive, o senhor é integrante do Comitê Nacional de Saúde do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Nesse comitê existe um projeto para atendimento dos cuidados na atenção primária e secundária. No que consiste esse projeto, doutor? Bom, eu diria que esse projeto é uma excelente iniciativa da conselheira Candice, conselheira do CNJ, que logo recebeu a ideia, abraçou a ideia e disse, olha, realmente o próximo passo que nós precisamos dar no Fórum Nacional de Saúde, por intermédio da iniciativa do Comitê Executivo Nacional,
é verificarmos em todas as unidades da federação aonde estão aqueles vácuos, aquelas deficiências assistenciais que eu falei no começo, aonde existe uma política pública, mas ela não está sendo cumprida de tempo e modo satisfatório. Então, nós estamos iniciando esse projeto, começou a ser desenhado já desde o final do ano passado, mas a fase executiva do projeto está iniciando agora, nesse segundo semestre de 2020. Nós estamos fazendo um mapeamento nas principais cidades dos principais vácuos ou falhas assistenciais na atenção primária e na atenção secundária de saúde. Foi elaborada uma pesquisa, essa pesquisa foi recentemente distribuída para estados e alguns municípios e também para os comitês estaduais de saúde. Cada estado tem um comitê de saúde do CNJ e esses comitês vão fazer esses levantamentos segundo perguntas, ou segundo um questionário eletrônico que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. E a partir destas respostas, nós vamos iniciar, principalmente pela via do diálogo interinstitucional, nós vamos começar a trabalhar junto com os membros dos comitês estaduais, junto com a administração pública desses locais onde foram inicialmente investigados, que são as macro-regiões de saúde, grosso modo, né? E nós vamos tentar fazer frente a esses problemas com uma medida de prevenção à própria judicialização da saúde. Então, o nosso papel vai ser de prevenção da judicialização, mas também um papel para auxiliar os administradores, fomentar os administradores para que organizem as suas políticas públicas de saúde para fazer frente a esses vácuos assistenciais. É um projeto que com certeza vai demandar muitos anos, mas é um projeto bastante auspicioso, porque ele busca fundamentalmente auxiliar o Sistema Único de Saúde na solução de alguns dos seus problemas. E busca fazer isso de baixo para cima, ou seja, mapeando a realidade dos municípios, dos estados, reconhecendo aquilo que está faltando para os indivíduos, segundo as demandas existentes em cada localidade, e aí abrir uma interlocução dos comitês, que é formado por juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores de Estado, advogados, enfim, médicos, enfermeiros, enfim, um sem número de pessoas, gestores também, para que a gente inicie esse diálogo franco, institucional, positivo, propositivo, transparente, para que o Sistema Único de Saúde efetivamente dê um salto num futuro bastante breve. Qual que é a sua opinião a respeito da organização de consórcios intermunicipais para o fomento e para o fornecimento, na verdade, da saúde na atenção primária? Porque a gente até tem, né, na atenção secundária, na atenção mais especializada, já esse sistema, mas municípios muito pequenos, que às vezes têm esse problema na atenção primária da saúde, para que as pessoas nos entendam, né? A atenção primária é aquele o atendimento inicial lá no posto de saúde, com atendimento ambulatorial, com consultas menos especializadas, com clínicos, enfim. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Como, Júlia, o desenho do Sistema Único de Saúde é um desenho em redes, né? Rede significa há uma unidade de saúde macro, que compõe uma regional de saúde, cercada de diversas outras unidades satélites, que normalmente são esses pequenos municípios que você fez referência. E dentro dessas unidades de redes, o que nós temos é que a atenção imediata, a atenção mais próxima que tem que ser dada ao indivíduo, deve ser dada pelo seu município. Aquele pequeno município, provavelmente com um orçamento bastante escasso, ele deve ter um atendimento ambulatorial, ele deve ter um médico que preste, um médico generalista, um médico de família, que preste aquele atendimento inicial, e na medida em que haja uma maior complexidade, esse paciente vai ser deslocado para uma regional de saúde, para um local mais equipado, a um local que tenha melhores condições de atendimento.
Até porque a saúde, ela envolve hoje não só custos, mas tecnologia. E essas tecnologias, elas não estão disponíveis em todos os lugares. É impossível você ter UTIs extremamente qualificadas, para ficar num exemplo bastante simples, né, em todos os municípios. O que nós temos é grandes hospitais em regionais de saúde que devem atender uma região, ou seja, o município sede, mas também todos os outros municípios. Obviamente, todos os municípios que fazem parte dessa regional devem concorrer economicamente, orçamentariamente, para esse tipo de atendimento. Concurso esse que você faz por meio dos consórcios, que você faz por meio de verificação da quantidade de habitantes de cada unidade, ou mesmo pelo serviço que cada um deles acaba demandando. Esse desenho do consórcio é um desenho que o SUS praticamente exige, né? E se não for adotado, nós não teremos condição de atender as pessoas, principalmente nos lugares mais remotos. Mas eu fiquei muito feliz com a tua pergunta, porque ao lado deste consórcio de atendimento, você me fez lembrar de um outro consórcio que eu gosto de citar de exemplo, que é o Consórcio Paraná Saúde. O Consórcio Paraná Saúde é um consórcio que envolve hoje praticamente todos os municípios do estado do Paraná, não envolve apenas a capital que está de fora, porque ela já tem, digamos, uma dimensão que entenderam os seus gestores, e eu aqui guardo reservas dessa solução, mas entenderam os seus gestores que não precisariam participar do consórcio Paraná Saúde. Mas todos os demais municípios estão consorciados na compra de medicamentos. Ou seja, há uma compra centralizada para todos os municípios do Paraná, cada um deles indica para o consórcio o tipo de medicamento e a quantidade que necessita, e essa compra é feita de modo coletivo, mediante o repasse de recursos para o consórcio, e esse consórcio compra e distribui medicamentos para todos os municípios do estado do Paraná. Isso tem dois efeitos práticos muito simples. O primeiro efeito prático é o local do Brasil que compra remédio mais barato. Por quê? Porque nós estamos falando de compra para 398 municípios do estado do Paraná. Ou seja, todos esses municípios acabam adquirindo o medicamento de modo, num preço muito favorável. E a segunda questão, nós não temos notícias de fraudes na compra de medicamentos no estado do Paraná, diferente de outros estados da federação, onde as compras são feitas direta por municípios de pequeno ou médio portes. Às vezes há fraude com a participação da administração pública, às vezes há fraude sem a participação da administração pública, mediante combinação, ajuste de preço entre pequenos fornecedores locais. Ou seja, o estabelecimento de consórcio tem pelo menos esses dois aspectos muito positivos de comprar com valores mais baratos e evitar que os municípios fiquem nas mãos de pequenos distribuidores ou de pequenos fornecedores e inclusive de fraudes. Bem, falando um pouquinho ainda sobre o Comitê Nacional de Saúde do CNJ, existe um outro projeto desse mesmo comitê que pretende auxiliar os magistrados nas tomadas de decisões em relação a tipos de demanda judicial envolvendo a saúde a partir de evidências científicas. Como é que esse projeto vem sendo desenvolvido, doutor? Esse projeto da medicina baseada em evidências, né, é um projeto que antecede aquele outro que estamos iniciando a execução. É um projeto desenvolvido aí na gestão do conselheiro Arnaldo Rossepian, que propugnou para que cada um dos estados tivesse núcleos de apoio técnicos ao Poder Judiciário e que esses núcleos acabam dando informações aos profissionais do direito, especialmente para os juízes, sobre a existência ou não de evidência científica sobre cada um dos medicamentos. Vou pegar um exemplo que você acabou de referir. Um determinado médico prescreve para um paciente um medicamento, digamos que aprovado na Anvisa, mas não para aquela finalidade, mas para uma finalidade outra, ou que nós chamamos, né, na saúde de off-label, ou seja, um medicamento que está sendo utilizado para uma finalidade diversa daquela que ele consta na bula do próprio medicamento. O juiz, ele precisa saber se aquele medicamento prescrito por um médico, primeiro, se ele vai fazer bem para o paciente, se aquela orientação médica é adequada ou não é adequada. Isso eu não quero dizer que o juiz se substitui à opinião do médico.
Isso eu quero dizer que o juiz vai verificar se existe evidência científica que justifique que a política pública de saúde arque com algo que não está previsto sequer na bula do remédio. Isso significa que o juiz vai analisar se algo que não está incorporado pela política pública de saúde guarda pertinência e deveria ter sido incorporado pela política pública de saúde, apesar daquele medicamento ser aprovado pela Anvisa para finalidade diversa. Isso também é possível para medicamentos aprovados pela Anvisa, mas não incorporados pela política pública de saúde, às vezes por questão de custo-efetividade, às vezes porque há um similar no mercado, às vezes que a política pública de saúde optou por tratar aquele paciente de modo diverso daquela nova tecnologia aprovada pela Anvisa. Mas o essencial deste projeto do CNJ reside dar informação qualificada para que o juiz possa tomar uma decisão com a racionalidade, eu diria, adequada, com uma nova racionalidade, com uma razão de decidir baseada na mesma razão que utilizam os médicos, ou deveriam utilizar os médicos para tomar de decisão, e que utilizam todos os países do mundo para incorporação de tecnologia nos sistemas públicos de saúde. A medicina baseada em evidência é o fundamento para a incorporação de tecnologia no sistema público de saúde brasileiro, isso está na nossa Lei 8080, mas também é a medicina baseada em evidência que justifica a incorporação de tecnologia no sistema público de saúde do Reino Unido, do Canadá, da França, ou seja, de todos os países que têm um sistema público de saúde similar com o brasileiro. E esse projeto do CNJ, que está em pleno desenvolvimento, em parceria com o Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e com o Hospital Albert Einstein, isso é uma parceria nacional, há diversas outras parcerias locais. Essas parcerias é que têm permitido que os juízes passem a adotar esta nova racionalidade, onde a medicina baseada em evidência é o norte para iniciar a tomada de decisão. Bom, por fim, doutora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão orçamentária destinada à saúde. Houve já inúmeros questionamentos em relação à inclusão no orçamento da saúde de municípios e estados de gastos com saneamento básico ou com a proteção ambiental, fazendo uma interpretação da Constituição, aquilo que a gente falou lá no início do programa. Além disso, também existe uma emenda constitucional que previa o investimento de 15% do orçamento da União em saúde, já agora em 2020, em 2020. O senhor acha que esse valor é suficiente ou que o problema não é a falta de recursos, mas um problema da gestão adequada do SUS? Bom, estima-se que o Brasil gasta 3,9% do PIB em saúde, quando deveria gastar 7%. E ainda assim, o que gastamos, em sua maior parte, é gasto pela iniciativa privada, e não custeado pelo sistema público de saúde. Ou seja, a quantidade de recursos empregadas é bastante inferior à que é utilizada por outros países do mundo. Então, há o subfinanciamento, e se nós quisermos melhorar o sistema público de saúde, temos que gastar mais, e gastar bastante mais. Talvez dobrar os nossos investimentos para que possamos melhorar esse sistema de saúde. Mas, como disse, nosso sistema de saúde é um sistema em construção. É um sistema que disputa recursos com outras necessidades nacionais. Nós precisamos gastar com segurança, precisamos gastar com educação, precisamos gastar em diversas áreas para atender aqueles direitos fundamentais sociais que nós começamos a nossa fala nesse programa. Então, o investimento é absolutamente necessário, e hoje a Lei Complementar 141 já prevê gastos mínimos para estados e para municípios e o Distrito Federal. O que não há uma previsão de gastos mínimos, ou há uma previsão, mas essa previsão é bastante modesta, de gastos mínimos para a União. E a União é o maior ente arrecadador do país. A União é o nosso carro forte, né? E precisaria haver um maior investimento da União, até porque ela atua mediante repasses de recursos para estados e municípios. Então, é necessário que haja um incremento de despesa por parte da União, e também que estados e municípios gastem aquele percentual que está previsto na lei complementar,
porque também é fato que eles acabam fazendo a previsão orçamentária dentro dos percentuais exigidos, 12% para os estados e 15% para os municípios, mas nem sempre empregam, né? Acaba sendo só uma conta de papel, onde no orçamento existe aquele valor estimado para o orçamento da saúde, mas não está estimado, mas não é aplicado efetivamente. E daí nós não temos o emprego da quantidade de recursos necessárias para fazer frente a essa realidade. Ou seja, a nossa conta simplesmente não fecha, né? Nós gastamos pouco e já temos pouco previsto em termos de orçamento. No que diz respeito à contabilização orçamentária de despesas de saneamento, me parece que a Lei Complementar 141, que eu fiz referência, que é de 2012, ela acabou resolvendo esse impasse antigo sobre gastos outros na área de saúde. Ela estabelece exatamente aquilo que pode ser gasto ou aquilo que pode ser contabilizado como despesa na área de saúde. E o saneamento básico, ainda que impacte na questão da saúde, não pode ser incorporado como despesa do orçamento da saúde pública. Isso se dá, entre outros fundamentos, porque o saneamento básico, em regra, é objeto de cobrança, é apartada por parte desses entes, né? São taxas que cobram o esgoto, cobram tarifa de água, enfim, a própria lei excepciona que podem ser gastos, podem ser contabilizados 2 gastos quando se trata de pequenas comunidades ou de comunidades indígenas, desde que não haja a contribuição por parte dessas comunidades ou dos indígenas. Por quê? Porque elas não pagam as taxas. Ou seja, isso para mim ficou bastante claro e racional a solução adotada. É óbvio que o saneamento básico impacta na saúde, assim como a educação impacta na saúde, a própria segurança impacta na saúde. Se nós tivéssemos maior segurança, menor número de pessoas feridas ou que tivesse que socorrer de hospitais por força de tentativa de homicídio, por exemplo, nós não teríamos gastos na saúde para atendimento das pessoas. Se as pessoas aprendessem a maiores cuidados da saúde, como nós estamos fazendo agora com a Covid, com lavar as mãos, lavar as roupas, escovar os dentes, enfim, cuidados básicos de higiene, com certeza nosso impacto na saúde nossos gastos seriam bem menores. Enfim, lógico que educação, segurança, transporte, tudo isso impacta na saúde, mas a saúde tem que ter um orçamento próprio, específico para aqueles cuidados diretos, e por isso que tem que ser excluído esse tipo de saneamento básico e essas outras despesas, e a lei parece que andou bem nesse sentido. Bem, doutor, nós poderíamos ficar mais muito tempo ainda conversando sobre questão de saúde pública, porque é um assunto tem muitos braços, né? Mas infelizmente o nosso tempo não nos permite alongar muito mais a conversa, mas eu quero lhe agradecer profundamente pela sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Julia, eu que agradeço muito essa oportunidade de iniciar uma conversa, me coloco à disposição para outras oportunidades, ou mesmo nós temos diversos colegas da magistratura federal aqui da 4ª Região, extremamente qualificados e especialistas. O direito à saúde que acabou surgindo no Brasil num passado bastante recente, hoje já faz com que tenhamos diversos especialistas e diversos magistrados hoje que tratam desse tema com muita qualidade e podem contribuir muito nessa nossa justa prosa. Com certeza. Muito obrigada novamente. Nós conversamos com João Pedro Gebran Neto, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Mande suas perguntas aos nossos entrevistados ou sugestões de pauta pelo e-mail secom@trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.